Olá pessoal, seguindo então aqui no seu curso de Microsoft Excel avançado, versão 2016, comigo aqui que vos fala, o Sidney. Então olha só, função OU e função E. Dentro do Excel nós temos uma função muito utilizada que é a função lógica SE, né? Se eu ganhar tanto, eu posso investir tanto, pago as minhas contas. Se eu tirar tanto numa nota, eu sou aprovado, sou reprovado, enfim. Aí dentro dessa função lógica C, nós temos o OU, vou pôr aqui, ó. OU, tá? E nós temos a função E. Para você entender, vou colocar aqui, ó, verdadeiro, falso. Nós temos hoje em dia muita questão dos concursos públicos, né? E cai bastante isso aqui, que são as questões lógicas. Lógica, tá? Mas para que você possa entender dentro do conceito do Excel, eu vou escrever isso aqui primeiro, ó. Falso, verdadeiro. Vou colocar aqui as possibilidades, tá? Quando ele ficar assim, faltou espaço, deixa eu aumentar aqui. Aqui, verdadeiro, verdadeiro também. Agora aqui falso, beleza? E vou pegar isso aqui, como eu quero repetir aqui embaixo, eu quero copiar, eu vou na bordinha com a tecla Ctrl pressionado, eu arrasto para baixo aqui, ó. E vou colocar esse E mais para cima aqui. Vou colocar aqui mesmo. Só para que nós possamos entender o conceito, tá? Eu vou pegar e mesclar e centralizar, e vou centralizar no meio. Aqui eu vou mesclar e centralizar, eu vou centralizar ao meio também. Então aqui nós temos o conceito. Então como é que funciona aqui, ó? Nesta situação aqui, tá? Usando a função OU, uma das duas casas, para ser verdadeiro, deverá ser verdadeiro. Ou as duas deverão ser verdadeiras. É o ou, né? Que nem quando você ganha, tem uma grana, ó. Ou eu compro isso, ou eu compro aquilo. Você não pode comprar as duas ao mesmo tempo, né? Ou eu saio para comer pizza, ou eu saio para jantar. Você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra. Então aqui, ó. Então nessa situação aqui, ok? Para ser verdadeiro, uma das duas tem que ser verdadeiro, ou uma ou outra. Então aqui, ó, verdadeiro ou falso, então o resultado vai ser verdadeiro. Falso ou verdadeiro, como é uma das duas, para ser verdadeiro tem que ser verdadeiro, então aqui, resultado verdadeiro. Perfeito? E aqui, como as duas são verdadeiro, então verdadeiro. E aqui, como nenhuma das duas é verdadeiro, e tem que ser ou uma ou outra verdadeiro para ser verdadeiro, então aqui o resultado vai ser falso. Entendido? Perfeito. Aqui na função E, nós já temos uma questão diferente. Nessa situação aqui, usando a função E, as duas casas para serem verdadeiras devem ser verdadeiras. Uma e a outra. Então aqui, ó. As duas são verdadeiras? Não. Então o resultado é falso. Aqui também, falso. Ó, aqui sim, as duas são, então verdadeiro. E aqui então, falso. Ok? Se você analisar, é muito parecido com os testes lógicos que é feito, né? A lógica que cai em concurso público, na questão OU e E. Por que é que a gente precisa entender isso aqui? Quando a gente for usar isso aqui dentro da fórmula, dentro de uma função do Excel, é deste jeito que funciona. No caso do OU, uma das duas deve ser verdadeiro para ser verdadeiro. E no caso do E, as duas devem ser verdadeiro para serem verdadeiros. Ok? Então olha só, e se eu fosse aplicar isso aqui em uma fórmula? Então digamos assim, ó, olha só para você entender. Então aqui eu escrevi o resultado, tá? Mas e se eu fosse colocar usando a função? Então vamos lá. No Excel, todas as funções começam com o sinal de igual. Então eu vou escrever aqui ou
abre parênteses. Então aqui, o que é que diz a função OU? Ou teste lógico 1, teste lógico 2, assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou clicar nesta, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Como é que está meu ponto e vírgula aqui? Aqui, ponto e vírgula, ou esta. Ou seja, ele vai analisar esse valor e esse aqui com a função OU. Enter, deu verdadeiro. Porque a função OU, como eu acabei de falar para você, ele entende que para ser verdadeiro, uma ou outro, um dos dois valores deve ser verdadeiro. Como aqui eu tenho uma função lógica, eu tenho uma sequência lógica, isso aqui é uma referência relativa, né? Porque depois de C1 e D1 vem C2, D2, C3, D3, então eu posso fazer o autofill. Correto? Correto, então vejam que deu exatamente o mesmo resultado que aqui. Isso a gente usando uma função. Por conta da regra, né? Uma das duas deve ser verdadeiro para ser verdadeiro. E a questão do E. Vamos lá então. Igual E. Abre parênteses, mesma coisa. Esse valor com esse. Fecha o parênteses, ele vai analisar. Então no caso do E, como eu acabei de falar para você também, as duas devem ser verdadeiros, esta e esta, né? Para que o resultado dê verdadeiro. Ok? Então, se eu fizer o autofill aqui, perfeito, deu a mesma coisa. Então, esta função e a função ou desta forma, nós vamos aplicar em uma fórmula. Então, olha só, rapidamente para a gente entender aqui